Olá, tudo bem? Espero que sim. Aqui mais uma vez para gravar uma videoaula. Na última aula que eu gravei aqui no canal, eu falei sobre o que é filosofia e quais são seus objetos de estudo, ou seja, o que ela investiga, o que ela estuda. Na aula de hoje, eu falarei sobre a transição do pensamento mítico para o pensamento filosófico. Bom, antes de mais nada, quero lembrar, mais uma vez, que as aulas aqui do canal são aulas voltadas, pensadas para estudantes do ensino médio e também para pessoas entusiastas, leigas que gostam de filosofia. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você quiser um conhecimento mais aprofundado, você pode ler livros de filosofia ou mesmo visitar canais que tratam com mais profundidade de alguns temas filosóficos. Eu não faço isso aqui porque, infelizmente, o tempo é curto. A gente sabe, né, que nossa vida é corrida, tem outros afazeres e, infelizmente, eu não tenho o tempo necessário que eu gostaria de ter para fazer uma aula mais aprofundada aqui. São muitas aulas que eu dou em escolas, outras coisas que eu faço no dia a dia, então o tempo, infelizmente, não dá. Mas é um conteúdo que ajuda bastante, porque eu costumo dizer, né, eu dou a porta do conhecimento, eu apresento o conhecimento, mas cabe a cada um fazer a busca aprofundada desse conhecimento. E nada melhor do que buscar esse conhecimento aprofundado, filosófico, nos próprios livros de filosofia. Nada, gente, como ler um livro de filosofia. Abre muito a nossa mente. Claro que não é tão simples de entender muitas vezes como uma aula como essa, em que eu simplifico os conceitos, faço utilização de metáforas e exemplos, mas é sempre bom ler o livro ou do filósofo ou mesmo do comentador dele para você ter um estudo mais aprofundado, tá bom? Dito isso, vamos começar com a nossa aula de hoje. A transição de pensamentos. Quando eu me refiro a pensamentos, é como eu falei agora há pouco, estou falando da transição, da mudança de um pensamento para outro. Pensamento esse que era o pensamento mítico, agora para o pensamento filosófico. O pensamento mítico estava presente na Grécia Antiga, quando os gregos eles acreditavam que a vida, o universo, a natureza, foi originada a partir de deuses. E na história grega antiga, nós temos vários deuses nessa mitologia. Temos Zeus, Perséfone, Hades, enfim, vários deuses, onde acreditava-se que cada deus desses deuses foi responsável pela criação de um elemento da natureza. Por exemplo, acreditava-se que Zeus era o deus do céu. Acreditava-se que Hades era aquele deus que guardava as portas do Tártaro, do inferno, e por aí vai. O Atlas, né, que foi um deus que foi castigado a carregar, suportar a terra nas costas. Por isso que um conjunto de mapas hoje a gente chama de Atlas, porque o conhecimento grego ocidental, ele prevalece aí até hoje em nossos dias no Ocidente. Enfim, os gregos acreditavam na mitologia. Os gregos acreditavam que a origem da vida estava em deuses, em seres metafísicos, e muitas vezes acreditavam em seres divinos físicos que viviam no Olimpo ali na Grécia, tá? Dito isso, o que é que eu quero dizer agora? Que com o tempo, esse modo de pensar, ele foi mudando. Se antes acreditava-se na mitologia, se antes tínhamos essa ideia ali na Grécia Antiga de que a natureza, a vida foi criada, originada por deuses, agora o pensamento começa a mudar um pouco. Começam a aparecer homens que vão tentar entender qual a origem de tudo, mas não a partir de seres divinos, como acreditavam os gregos antigos, mas vão aparecer ali, naquele cenário, na Grécia,
Homens que vão querer saber se a origem das coisas não está nas próprias coisas da natureza. Então, aqui a gente faz uma busca pelo princípio, mas não através de entidades divinas, de entidades metafísicas como os deuses. O homem agora está procurando uma resposta para a origem da vida através da própria natureza. E essa mudança de pensamento, que antes era um pensamento mítico e agora passa a ser um pensamento mais racionalizado, racional, filosófico, isso é uma transição que estamos vendo ali no Ocidente, naquela época na Grécia Antiga. Por isso, a transição de pensamentos, de um pensamento mitológico para um pensamento filosófico. Com isso, a gente vai ter essa nova forma de pensar, o cosmos, né? O universo, que é uma forma puramente racional. Se antes os gregos acreditavam nos deuses, a gente não pode dizer que essa era uma forma racional, mas sim uma forma de crença. Era um pensamento pautado na crença e não na razão, porque se você submeter essa crença a uma logicidade, a uma lógica, não passa pelo crivo da razão. Então agora a gente vai ter essa forma de pensar o cosmos bem racionalizada e vai haver uma busca pela e pelo arqué. Alguns falam a, outros falam o. Então, independente do artigo, o que vale aqui é a gente saber o significado desta palavra, arqué. Arqué quer dizer princípio, a origem. Então, se eu digo arqué, eu estou buscando a origem de uma coisa. Aqui os gregos estavam buscando o princípio da vida, o princípio da natureza. Quando você vê lá na prova do Enem ou da sua própria escola, arqué, você já sabe que é origem, princípio. Isso vai dar também origem a uma palavra chamada arquétipo. Vamos lá. Então, o que é que esses homens agora, esses primeiros filósofos, esses primeiros pensadores vão começar a investigar? A physis. E o que é physis? Physis é a natureza das coisas. As coisas se originam de algo, de uma arqué. Isso já é sabido. Mas qual a natureza de cada coisa do universo? Qual a sua physis? A physis vai nos lembrar de física, a parte física, a parte concreta, né? A gente aprende que física é aquilo que é bem concreto, bem palpável, né? As leis da natureza obedecem à física, mas a physis aqui é no sentido de natureza. As coisas são naturais de quê? A partir de quê? De onde? Essa é a ideia da physis. Eles vão investigar a origem das coisas e a natureza dessas coisas, da natureza, do universo. E esses homens são conhecidos como os primeiros filósofos da natureza. E, diga-se de passagem, não são conhecidos apenas por serem os primeiros filósofos gregos, mas também os primeiros cientistas, porque eles vão mexer, eles vão estudar ali os elementos naturais: água, ar, fogo, terra. Não deixa de ser um trabalho ali, claro, naquele contexto, há muitos anos, né? Era uma ciência bem rudimentar, mas não deixava de ser um processo científico, uma experimentação. Então, eles são conhecidos como os primeiros filósofos da natureza e também como os primeiros cientistas. São esses homens que a gente vai chamar de primeiros filósofos, os pré-socráticos, que vão mudar essa forma de pensar a vida, a natureza, passando de um pensamento mitológico para um pensamento racional.
Dito isso, a gente tem uma pequena dúvida. Essa mudança, essa transição do pensamento, a gente pode dizer que com ela, nessa mudança, essa transição, houve uma continuidade nos estudos, nas investigações filosóficas ou uma ruptura? Com a passagem do mito para o racional, a gente tem uma continuidade na história da filosofia? Ou a gente vai ter uma ruptura total? Então, alguns vão defender que houve uma continuidade, outros vão dizer que o que houve foi uma ruptura, que o mito não tem nada a contribuir com o racional. Então, cada teórico, cada grupo de estudiosos da filosofia vai defender uma dessas teorias. Aqueles que acreditam que há uma teoria da continuidade, ou seja, que o pensamento mitológico contribuiu para o racional, eles vão pensar que a filosofia estuda racionalmente o cosmos, né, a parte cosmológica, e a mitologia vai estudar, vai explicar a criação do mundo a partir dos deuses, uma teogonia. Teo, que significa Deus. Então, esse pessoal, esses estudiosos que defendem que há uma continuidade, né, dos estudos filosóficos, eles vão dizer isso, que a filosofia ficou encarregada da parte racional, que é o cosmos em si, né, o universo, e a mitologia vai ali focar, se pautar na explicação da criação desse universo a partir dos deuses, que é a teogonia. Porém, quem acredita que houve uma ruptura, que conhecimento mitológico não tem nada a ver e o que importa é o racional, ali essas pessoas acreditam que na mitologia há contradições, né? Muitas contradições, diga-se de passagem, em como as coisas eram antes delas começarem a aparecer, antes de sua existência. Então, há muitas contradições, se você for estudar nessa visão, nessa perspectiva de ruptura, há muitas contradições em dizer como o cosmos passa a existir na nossa vivência, né, aqui nesse plano material, físico, terreno. Então, devido a essas contradições, a esse grupo de estudos, né, que vai defender que houve uma ruptura, não vai acreditar que há uma ligação entre o pensamento mitológico e racional. Não há como casar essas duas formas de pensar. E eles vão dizer que na mitologia não há o logos, né, a ideia. Ok? Bom, vamos lá. Dando continuidade, dito isso, a gente vai agora falar da origem da filosofia. Onde a filosofia começa? Muita gente aprende que ela começa na Grécia Antiga, no ocidente do mundo, mas a filosofia ela não passou a existir somente na Grécia. No lado oriental do mundo também tivemos filosofia. Aliás, uma filosofia muito boa, por sinal. Deixa eu só passar meu mapa mental aqui, que deu uma pequena bugada. Pronto, voltou. Ao invés de ir adiante, ele voltou, né? Aqui nas lâminas. Então, existe uma teoria orientalista de que a filosofia ela surge no Oriente. A filosofia surgindo no Oriente, ela vai chegar mais tarde na Grécia, no Ocidente. Já a teoria ocidental diz que no mundo oriental, ou seja, no Oriente, não houve conhecimento filosófico e que a filosofia, as grandes ideias, os grandes filósofos, só começou mesmo no Oriente a partir da Grécia Antiga. Mas é um fato que houve filosofia, sim. Houve filosofia tanto no Oriente como no Ocidente. Aliás, a filosofia oriental é muito bonita também, por sinal. Bom, para a próxima aula falaremos dos pré-socráticos, os primeiros filósofos que eu citei aqui nesta aula. Essa aula de hoje, desse vídeo, foi especificamente para falar sobre a mudança do pensamento, do mitológico para o racional.
Próxima aula falaremos sobre os pré-socráticos. Um abraço. Se você gostou da aula e não é inscrito ainda no canal inscrita, pode considerar, né, se você achar que vale a pena, se inscrever no canal e ative o sino para receber aí um aviso quando tiver aulas. E você também pode comentar aqui embaixo se essa aula te ajudou a entender um pouquinho dessa mudança do pensamento mitológico para o racional lá na Grécia Antiga. Te ajudou? Não ajudou? Você gostaria que eu falasse mais sobre o quê? Comenta aí. Um abraço e até a próxima.